Boa noite, irmãos, graça e paz. Você está participando do culto de oração da Igreja Verbo da Vida, Mauá. Então, eu queria falar sobre oração para nós permanecermos a chama acesa dentro de nós, no poder da oração que opera através das nossas vidas. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orai sem cessar. Devemos, irmãos, ter uma vida de oração contínua com o Senhor. Devemos ter uma vida de consagração através da palavra de Deus com o Senhor. Orar, irmãos, sem cessar é você ter sempre palavras de adoração nos seus lábios. Eu estava pensando no poder da oração quando a igreja ela é tomada pelo poder da oração de unanimidade. E eu estava pensando e meditando em Atos quando fala sobre a prisão de Pedro, e a igreja estava continuamente orando. Vocês vejam que Pedro estava na prisão do versículo 12, onde Herodes estavam prendendo os nossos irmãos em Cristo Jesus. Estavam à procura dessas pessoas e até chegar em Pedro, onde eles estavam guardando esses irmãos, esses cristãos para matar, para sacrificarem. Mas, irmãos, eles esqueceram que a nossa boca estava livre. E quando o povo da igreja se juntaram e se reuniram para orar ao Senhor, o anjo veio e visitou a Pedro e os livrou e os tirou da cadeia. Onde você sabe, se você for ver todo o contexto de Atos 12, fala como era a prisão, como os soldados estavam arrodeados de Pedro, que era impossível, humanamente falando, era impossível tirar Pedro daquela prisão. Claro que eles estavam guardando Pedro, irmãos, para os irmãos, os outros cristãos não chegarem e atacarem a prisão e o levarem. Mas, glória a Deus pelo poder da oração, que a igreja estava orando unânime na casa dos irmãos, orando a respeito de Pedro. Eu acredito, irmãos, naquele poder da oração. Uns cantavam hinos de louvores, outros adoravam, outros clamavam o Senhor para Pedro ser livre. Acredito que no meio daquele tumulto, no meio daquelas circunstâncias, muitos perguntavam como seria, como haveria de Pedro sair daquela prisão. Mas o poder da oração, o poder da oração que está dentro de você, o poder da oração que sai da sua boca, que sai com poder no nome de Jesus. Não podemos, irmãos, esquecer que tudo é para Ele e por Ele. Tudo se resume no nome de Jesus. Tudo, irmãos, devemos orar no nome de Jesus. Sabe que quando a igreja orou, quando a igreja pregou junto, aconteceu um milagre. Aconteceu um milagre, irmãos, que o anjo o visitou. O anjo chegou lá em Pedro e disse: Pedro, se acorda. E Pedro saiu, irmãos, daquela cadeia, que milagres inexplicáveis. Soldados pegaram no sono, aqueles soldados que estavam em grupo dormiram e ali Pedro saiu. A tal ponto, irmãos, que quando Pedro chegou na casa daqueles outros irmãos e das irmãs que estavam orando, quando bateu na porta, uma das irmãs chegou lá para abrir a porta e teve um susto. Achou que era o anjo de Pedro. Não acreditou no poder da oração. Mas, quando ela se tocou que era Pedro, houve um refrigério, houve o regozijo por parte dos irmãos.
E eu acredito, irmãos, eu estou parafraseando, como Pedro, diante daquelas pessoas, como aquelas pessoas reagiram, acredito, perguntando como foi Pedro, como você se soltou. E Pedro, eu acredito que falou o relato, e ali todos se alegraram com o poder da oração. Creia na sua oração, creia no poder da oração, creia quando a igreja se une a orar com o mesmo propósito, com a mesma fé, com a mesma motivação. Algo de bom está acontecendo, algo de bom vai acontecer. Por isso, irmãos, que precisamos estar orando, precisamos estar com a chama acesa dentro de nós, com o poder da oração, do nome de Jesus, clamando o sangue dele. Para quê? Para que nenhuma virose, para que nada aconteça contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua vida. Nada vai acontecer. Quando você clama o nome de Jesus, quando você clama o nome dele, quando você clama o sangue dele, quando você declara a palavra, quando você crê na palavra, quando você ora a palavra, algo acontece na sua vida. Não tem como ficar do mesmo jeito. Não tem como ficar na mesma coisa. Lá em Mateus 21, 22 fala: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, você receberão. Se crerem, você receberão. Precisa, irmão, você orar e você crer na sua oração. Não é apenas você orar, mas sim você crer na sua oração. Lá em Mateus 7,7 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Isto é um poder muito grande. Isto é um poder da oração. Irmãos, você tem que ter convicção da sua oração. Você tem que ter certeza no poder da sua oração. Você tem que ter convicção. Você tem de orar. Você tem de acreditar no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é real. A palavra de Deus é a verdade. Irmãos, você, quando cristão abre a boca, quando o crente resolve dobrar os seus joelhos, quando o cristão ele tem convicção da sua oração, algo tem de acontecer. Algo não vai ficar do mesmo jeito. Algo, a mudança, a transformação, a cura, a libertação, a provisão, a liberdade, a livramento no poder do nome de Jesus. Por isso, irmãos, que é importante você ter uma vida de oração contínua para você, para a sua família, para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, para seus entes queridos, para seus amigos. É importante você ter oração nos seus lábios. Sabe, João 14, 13, 14 diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que nós pedirmos ao Senhor Jesus, será realizado. Será realizado. No nome de Jesus, será realizado. Todas essas coisas. Em Tiago 5,17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas, às mesmas paixões que nós. Elias era um homem igual a mim e a você. Mas algo tinha diferente, porque quando ele orava, o Senhor inclinava seus ouvidos e atendia ao poder da oração dele. Mas ele era um homem igual a mim e a você. Por isso, irmão, que nesta noite, eu e você não podemos achar que somos menores. Não, nós estamos na nova aliança. Nós estamos no novo tempo. Nós estamos, irmão, na nova aliança, numa dimensão maior, numa proporção maior. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. A Bíblia diz que com ele quem? O Espírito Santo habitando dentro de nós, dentro de você, faríamos obras maiores. Obras maiores. Eu e você faremos obras maiores. Mas para isso, irmãos, você precisa acreditar. Para isso, você precisa crer. A Bíblia fala, irmãos, que nós tivermos uma fé tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer um grão de mostarda. Ele é pequenininho, pequenininho.
Mas a Bíblia diz, a Bíblia relata que se eu e você acreditar e ter fé, tamanho de um grão de mostarda, é possível montanhas se moverem, circunstâncias se moverem, coisas se dobrarem ao nome de Jesus. Por isso que Tiago diz, lá 5,17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No 18 diz, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, que terra, que semente nós estamos dando para o Senhor. Como estamos regando a nossa oração. Estamos regando, dando ações de graça. Estamos dando ações de graça. Estamos regando a nossa oração com fé. Estamos regando a nossa oração com a palavra de Deus. Ou estamos matando a nossa oração com palavras de incredulidade, com palavras negativas. Não, irmãos. Seja, irmãos, tomado pelo poder da oração. Tenha a chama acesa dentro de você. É possível, irmão, essa chama acesa quando você decide a orar, a você ter essa chama acesa numa vida contínua em oração. Como 1 Tessalonicenses fala, orai sem cessar, orai sem cessar. Sempre, irmãos, quando você estiver disponível para o Senhor. Devemos estar disponível todos os momentos, todos os dias da semana. Não só no culto de uma terça, não só no culto numa quinta, só não no culto no domingo, mas de segunda a segunda. Você tem uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida de oração, irmão, é comunhão com a palavra. É orar através de bons salmos, de bons hinos, de boas músicas, você consagrando a sua vida, você tem uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de entrega, de oração. Veja que Elias era um homem sujeito às mesmas coisas, a mim e a você. Mas Deus respondia a oração dele, porque ele era um homem de fé. Ele era um homem, irmão, motivado. Ele era um homem, irmãos, que ele tinha consciência do poder da oração que havia dentro dele. E ele clamava aos céus, e havia chuva, e quando também orava também, não tinha chuva. Isso é um exemplo sobre a vida de Elias. Mas, irmãos, hoje, pela noite, hoje, irmão, daqui para frente, acredite no poder da sua oração. Não use oração de incredulidade. Não use oração de negatividade. Não use, irmãos, palavras para anular a sua oração. Não, irmãos, você ora pelo poder do nome dele, no nome de Jesus. Não é no seu nome, não é de nome de outra coisa, mas é no nome de Jesus. Foi ele que morreu na cruz, foi ele que ressuscitou por mim e por você. Foi ele, foi o sangue dele, que ele derramou o seu sangue todo por mim e por você. Por isso que precisamos crer, precisamos orar, precisamos ter uma vida de entrega, precisamos acreditar que o poder do Espírito Santo habita em você, que eu e você faremos obras maiores. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, irmãos, ele precisa ser reverenciado, ele precisa ser reconhecido. O Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo, ele sabe de toda a verdade. Ele vai até a mais profundeza das coisas para te ajudar, porque ele é o teu ajudador, ele é o meu ajudador, ele é o nosso advogado. Por isso, irmão, que nessa noite eu quero motivar você com o poder da oração. Eu quero te estimular a você ter uma vida contínua de oração. Não só quando você vai na igreja. Não só você colocar pessoas para orar para você. Não, é você que deve orar. É você que deve clamar o sangue de Jesus. É você que deve pedir proteção. É você que deve pedir livramento para a sua vida, para a sua família. Claro, irmãos, é bom nós orarmos por alguém. Quando alguém chegar para pedir oração, é lícito e é louvável. Isso é bíblico para a gente orar, mas o importante é você orar também, é você participar dessa chama, é você participar
desse momento de oração, dessa vida de oração, você ter essa vida de comunhão com o Senhor, você ter uma vida de comunhão com o Senhor, não deixando o seu Deus tão longe, mas operando dentro de você. Então, irmãos, incline sua cabeça para a gente orar agora mesmo. Vamos orar no nome dele e vamos orar. Eu não sei qual a tua necessidade hoje à noite. Eu não sei o que você está precisando nesta noite, mas eu sei que você pode operar no nome de Jesus. Eu sei de uma coisa, que sua boca pode abrir e pode falar. Irmãos, naquele dia, Herodes prendeu Pedro. Tinha alguns cristãos presos. O Pedro estava preso. Ele queria a cabeça de Pedro. Mas eles esqueceram de fechar, de prender a boca dos cristãos. Ele podia prender Pedro, irmãos, como Pedro estava preso na prisão. Mas ele esqueceu de fechar a boca. A boca do crente, irmãos, é uma arma. A boca do cristão é uma arma. Irmãos, você usar a sua boca para palavras santas, para palavras consagradas, para o poder da palavra, para você orar a palavra, para você crer na palavra. Irmãos, prenderam Pedro, mas esqueceram de prender a boca do povo da igreja. E o povo da igreja, unânime, oraram, creram no poder da oração, creram, proclamaram, declararam, até que a oração deles chegou aos céus. E Deus, o Senhor Deus, respondeu através de enviando o anjo para livrar Pedro. O que você está precisando nessa noite? É uma cura? É uma provisão? É um consolo? É na sua alma, você doente na sua alma, nas emoções, nos seus sentimentos? É a opressão, é a depressão? Então diga a ela agora, no nome do Senhor Jesus: ei, doença, enfermidade, escassez, saia no nome do Senhor Jesus. Eu anulo agora todos esses problemas que está passando. No nome do Senhor Jesus. Você é curado, você é livre, você é protegido, você é livre, você é curado, você é próspero, porque o nome de Jesus há poder. Amém.